Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Estamos também 11h30 da noite na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, que é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição, Dr. Roberto Martins Figueiredo, biomédico. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, nossa, é um prazer muito grande, né, estar novamente aqui, hoje com uma mesa aqui maravilhosa, né, que eu acredito que todo mundo vai adorar a participação, e já deixar um convite para todo mundo aqui, vai entrar no nosso Instagram, que é o DR Bactéria, Doutor Bactéria Oficial, né, que todo dia a gente coloca uma coisinha nova para todo mundo, não é comercial não, gente, esse daqui é formação técnica. Doutor, aliás, eu ia perguntar exatamente isso, quando eu anuncio como biomédico Roberto Martins Figueiredo, se eu falo doutor Bactéria, as pessoas identificam com mais facilidade? Ah, claro, não, que meu nome, na realidade, é Dr. Bactéria, o apelido é Roberto. Mas eu falei que poderia ser pior, né? Se fosse doutor Ameba, doutor Verme, doutor Parasita, pelo menos Bactéria é simpático. De onde o senhor adotou esse doutor Bactéria? Ah, foi na época do Fantástico, na Rede Globo, né? Que quando eu entrei lá, as pessoas iam gravar com a gente, né? Aí a equipe fala, pô, vamos gravar com qual doutor? Aquele doutor que entrou, mas qual doutor? Não sei o nome dele, é daquele doutor que fala das bactérias. É o doutor das bactérias, e aí virou doutor Bactéria. Aí ficou já, ficamos 4 anos lá. Doutor Alexandre Bess. Prazer tê-lo aqui, doutor Alexandre. Breve descritivo, um programa seu que sempre traz a atividade da saúde, eu acho que é muito importante. Como eu identifico, psicólogo ou escritor? Os dois. Um psicólogo escritor ou escritor psicólogo? Acho que psicólogo escritor, né? Acho que a psicologia realmente foi sempre minha primeira opção de vida, né? Lembrando que eu entrei em medicina, não fiz a medicina, eu fui educado para ser médico, entrei e falei para meu pai, não era isso que eu queria. Desde 6 anos de idade, meu pai falou, você vai ser médico, não tem outra opção na sua vida. Ponto, acabou. Eu entrei e falei, pai, tá aqui, ó, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, psicologia sempre. Entregou o diploma para ele? Não, eu não fiz medicina, só entrei e falei, tá aqui minha passagem para o vestibular, mas a psicologia acho que é uma coisa que está na realidade, hoje nos Estados Unidos, a definição de psicólogo é o médico da alma, né? Transtornos da alma, é aquilo que você cura. Porque a psicologia ela trata o quê? De transtornos mentais, ela não liga para o orgânico. A gente não trata de orgânico, a gente sabe que o orgânico existe, mas nós psicólogos a gente não tem a dimensão nem a habilitação para estar no orgânico, né? Senão seria psiquiatra. Então a gente cuida o quê? Daquilo que vem do sentimento, da alma, da emoção. Então, psicólogo sempre. Você é autor do livro Que Era Doce e Virou Amargo, volumes 1 e 2 já. Acabei de lançar o segundo agora, o terceiro está pronto. Está mais uns 3 meses, acho que agora... Você esteve conosco, estava pronto o primeiro, estava lançando o segundo. Isso, o segundo foi lançado depois que eu estava aqui a última vez. Sim. Estou terminando mais 2 agora, o volume 3 e um livro chamado A Fórmula da Beleza Feminina, onde eu vou explicar o que a mulher tem que fazer para ficar bonita. É fantástico. Nós temos aqui o volume 1 e o volume 2, O Que Era Doce Virou Amargo, né, do doutor Alexandre, e eu vou pedir a tua permissão para presentear um daqueles que nos acompanham, ok? E aí eu vou dar os 2 para uma pessoa só, porque o cara recebe o segundo e não lê o primeiro. Não, ele não vai entender a história. Lembrando, assim, só rapidamente, eu não faço livro técnico. Tá? Eu escrevo para o povo leigo, não sirvo para psicólogos ou para psiquiatras. Então, eu pego um ponto da ciência, um ponto fidedigno da ciência, reproduzo esse ponto no livro com uma linguagem mais clara e crio um romance para ilustrar essa obra. Então, eu faço romance psicológico. Já a gente fala mais. Doutor Daniel Rufato, cirurgião plástico. Prazer tê-lo aqui, doutor Daniel. Prazer é meu, prazer a todos os telespectadores, a todos os colegas da mesa. E estamos aqui um pouquinho para falar sobre a cirurgia plástica nessa época do inverno e tirar as dúvidas de todos os telespectadores. Voluntário na ACD, é isso? Isso, lá a gente ajuda todos os pacientes que precisam, a gente faz um trabalho de voluntariedade já há algum tempo, principalmente pacientes que têm com escaras, paraplégicos, que eles precisam da ajuda da gente. Doutor Moisés Chesinski, pronunciei corretamente? Não, mas tudo bem, todo mundo, ninguém nunca acerta. É Chesinski, mas tudo bem. Foi perto.
foi um dos mais próximos. Não tem o I aqui. Não tem o I. Não, Não. é Shen. Shensinski, Isso. tá? Eu ainda aprendo. Não, mas tranquilo. O senhor é pediatra, homeopata? Isso, eu sou pediatra primeiro, depois fiz a especialização em homeopatia. Faço parte do departamento de aleitamento materno e do departamento de pediatria ambulatorial da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Também escrevi meus livros também. Sim. E também tenho um Instagram, também tenho um site. Qual que é? Não estou, Instagram, eu apoio o leite materno. Foi uma campanha que a gente lançou agora, dia 10 de maio, no Dia das Mães, com a proposta de, durante um ano, falar todos os dias a respeito de aleitamento materno. Uma pergunta, o senhor como pediatra e homeopata, Sim. é fácil fazer as mães aceitarem a homeopatia, não? Até talvez, porque eu tenho muito essa formação, essa Quem vai base ao da senhor, homeopatia. quem vai ao senhor já sabe que pessoal o já senhor é vem, homeopata, sabe- o pediatra é homeopata. Posso te falar que 90%, mais de 98% dos meus pacientes fazem um acompanhamento com homeopatia. Mas a homeopatia é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Você tem hoje áreas de especialidade na homeopatia, como a veterinária, odontologia, farmácia e a medicina. São reconhecidas por seus devidos órgãos representativos e a gente pode trabalhar com homeopatia, sem homeopatia. O compromisso da gente não é com essa ou aquela forma de tratamento, e sim com o paciente. Posso transferir já a pergunta para o doutor Bactéria? Mas é lógico. A criança caiu no chão quanto tempo? Nossa, 5 você tava falando- segundos. Uma pergunta. Isso. Por favor, pergunte. Então, a primeira pergunta para o doutor Bactéria, por favor. Gostaria de aproveitar a oportunidade. Claro. As mães têm duas questões que a gente podia aproveitar, que vale a pena sempre esclarecer. Caiu no chão, 5 segundos é um período sadio. E a outra questão, a gente sempre, como pediatra, recomenda a não utilização da chupeta. E muitas vezes a mãe acha que ela tem a boca abençoada. Porque caiu no chão, ela pega a chupeta, limpa com a boca dela e coloca Certo. na boca da criança para que ela tenha a chupeta protegida. E aí? Bom, a regra dos 5 segundos, né? Inclusive tem até o nome de regra dos 5 segundos, parece que é uma lei, né? Tá? Gente, infelizmente, eu vou ter que falar para vocês o seguinte, que bactéria não tem cronômetro e não sabe contar. Né? Então não fica aguardando assim, o alimento caiu, gente, espera um pouquinho com o reloginho, já pode liberar, não sei o quê, vamos pulando atrás, tá? Mas eu tenho um laboratório nos Estados Unidos que analisou, gente, é claro, mas se o chão estiver muito limpo, tá? A hora que cai, tá? Mesmo assim, acabou de ser limpo, é capaz de você contaminar com o produto de limpeza que caiu na hora. Então, gente, olha, caiu no chão, está contaminado. E agora essa parte de contaminação de crianças, você tem que criar o seu filho em contato com terra, em contato com areia, em contato com bactérias, né, em contato com animais, né, principalmente até os 5 anos de idade. Se você não criar seu filho em contato com isso daqui, tira o seu filho lá do videogame do apartamento e leva no parquinho. Né? Se você não fizer isso daqui, depois dos 5 anos, você vai estar condenando ele a ter problemas respiratórios. Só tem 3 coisinhas que você não pode fazer com criança. Beijar filho na boca, não é uma demonstração de amor, demonstração de ódio. Né? Cuspir na colher do coitado moleque, que a mãe pega, a vovozinha, né, sopra, experimenta, e o que você falou bem, já viu um monte de vezes em shopping, a mãe está andando, o chupeta cai no chão, ela pega, põe 3 vezes na boca, enfia na boca do coitado moleque, e fala, não, bactéria materna não tem perigo. Até parece que a bactéria sabe que é filho dela. Tá? O resto pode fazer tudo, criança não quebra não, gente. Repete para a gente. Até os 5 anos de idade, deve-se Até os deixar a 5 anos. criança em contato. Em contato com terra, em contato com areia, em contato com animais. Né? E, inclusive, tem uma pesquisa que chegou para mim super interessante, que até, no caso, a mãe, enquanto está gerando, quanto mais contato com animais tiver, menos problemas respiratórios o filho vai ter quando nascer. Né? Então, olha a importância das bactérias em relação a gente. Gente, 90% do seu corpo são germes. Tá? E você, desses 10% que sobra, 70% é água. Quer dizer, nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. E a gente precisa alimentar e dar condições para que essas bactérias nos protejam. Então, proteja as bactérias que ela vai te proteger também. Deixa eu aproveitar que todo mundo, quando chegou aqui ao estúdio, né, foi lá entregar o celular, deixar o celular. Né, ninguém pega o meu celular. Então, as bactérias são só minhas. Elas já pegaram. As bactérias já pegaram. Qual é a classificação que a gente pode dar
num celular. Ah, bom, agora eu entendi exatamente, depois de estudar um pouco isso, o porquê aquele agente 86, o Maxwell Smart, ele fazia, que ele pegava o sapato, né, analisar. Por quê? Porque o celular é mais contaminado que a sola de um sapato. Tá? Tem muito mais bactérias. Principalmente, não vou falar, é claro que aqui no Brasil pessoas não têm esse costume, né? Quando vai no banheiro, ninguém leva o celular, né? Ninguém atende, né? Toca o telefone, você atende, você está falando. Sim, sim. Né? Ninguém leva celular Ninguém no leva o banheiro. celular no banheiro, é claro. Né? Principalmente no aeroporto. Principalmente no aeroporto, ninguém leva isso daqui. E a pessoa depois guarda, lava a mão e o celular fica bonitinho. Né? Depois vai almoçar, vai numa praça de alimentação do shopping, põe em cima da mesa. Né? Então você transporta todos aqueles germes. Pelo menos uma vez por semana, você tem que usar álcool isopropílico. Vou falar devagarzinho. Álcool isopropílico, não é etílico. Você pega um lenço de papel, né? Você umedece, não joga álcool por cima, que você não mata a bactéria por afogamento, você mata a bactéria por contato. Né? Só dá uma passadinha uma vez por Você semana. espreme ela, é isso? Não, só passa, Se é por é o contato? suficiente, por contato, o Afoga. suficiente. Tá? E se você for da área de saúde, pelo menos, né, a gente aqui da área de saúde, pelo menos uma vez por dia você tem que passar álcool, pelo contato que você tem, principalmente se for médico oftalmo. Né? Muito bom. Descarga de banheiro. Deixa eu aproveitar aqui. Descarga de banheiro. É que é interessante. Que A gente fala, quando a gente tem contato contigo, doutor Bactéria, a gente fala negócio de banheiro, imagina banheiro público. Sim. Né? Mas eu falo em casa. Exato. A situação é semelhante? Não, que o que é interessante é que o meu brasileiro ele tem um prazer de se despedir. Sim, sim. Né, quando ele vai no banheiro, né? Sim, que ele tem sim. um prazer de olhar, olha que beleza. Gosta de ver a obra e sentir que a obra está indo embora. Não, parece que é um amigo seu do interior que está Sim. indo para o Rio. Bem do Né? interior. Uma coisa bem assim. Né? E só que a hora que você aperta a descarga, levanta o spray que fica por 2 horas rodando no banheiro. Se você tirasse o seu teto do seu banheiro, uma bactéria poderia chegar até 6 metros de altura. Né? Então, isso cai na escova de dentes. Então, você tem que deixar tampadinho. Escova de dente você deixa num copo com a cerda para cima, nunca dentro da caixa, ela tem que secar. E dá uma aspergidinha em qualquer enxaguante bucal. Asperge na escova e não esqueça nunca. Né? Escova de adulto, troca de 2 em 3 meses. De criança, todo mês. Ou quando tiver uma infecção de boca, você troca sempre depois da infecção. Né? Mas cuidado, apertar a descarga sempre com o tampão fechado, gente. Doutor Moisés, aleitamento materno. Quando nós conversamos há instantes, o senhor falava sobre campanhas frequentes que o senhor faz a respeito de aleitamento materno. Sim. Eu queria que o senhor realmente enfatizasse a importância desse procedimento. Posso chamar de procedimento? Aleitamento Eu materno? faço um ato de carinho, Sim, um ato sim. de amor, um ato de nutrição que a mãe pode oferecer para o seu filho. O aleitamento materno, ele é uma atitude natural, mas que nem sempre é simples ou fácil. As pessoas acham, como era antigamente, né, a mãe se dedicava a amamentar seu filho. Eu fiquei sabendo muito recentemente que minha mãe, dona Raquel, 1,50 m e meio, e ela faz muita questão desse meio, Do meio. muita, ela me amamentou exclusivamente, eu nasci com 4,1 kg, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, que é hoje a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Até o 6º mês? Aleitamento materno desde a sala de parto, Sim. exclusivo em livre demanda até o 6º mês, Até o 6º. estendido até 2 anos ou mais. Tá. Vou aproveitar um gancho bacteriano, que é importante. Dentro do útero, Muito bom. o intestino do bebê é estéril. Sim. O leite materno tem na sua fase anterior, no primeiro leite que o bebê suga, água. Então, por isso, livre demanda, porque ele não mata só a fome, ele mata a sede dele também. Lactose, bifidobactérias, que são bactérias do bem, que vão colonizar o intestino desse bebê. A gente tem mais bactérias no corpo do que células. Sim. Se juntar as bactérias que a gente tem no corpo, dá um órgão de mais de 3 quilos. Então, se você quiser emagrecer, você toma um remédio, elimina as bactérias, você já perdeu 3 quilos. Né? Um dos grandes problemas que a gente tem atualmente é o excesso de uso de antibióticos. Antibiótico não mata bicho ruim, antibiótico mata bicho sensível. E quando a gente ataca a flora bacteriana nossa, nós estamos perdendo o primeiro sistema imunológico que o bebezinho ganha quando ele nasce. Ele é o mais importante
órgão protetor em termos de infecções digestivas, infecções respiratórias. Então, o leite materno, além de ser o próprio da espécie, é o leite que é preparado com todas as características para o bebê humano. Ele é um leite que traz a colonização do intestino para melhorar o sistema imunológico, prevenindo doenças respiratórias, doenças diarreicas. Ele traz concentração de determinados tipos de alimentos que vão proteger esse bebê hoje, num futuro próximo e num futuro bem distante. Um dos exemplos é entender, por exemplo, que o leite materno é riquíssimo em colesterol. Quando a gente fala, nossa, eu tenho colesterol, graças a Deus. Se você não tiver colesterol, você vai ter falta de substâncias bastante importantes, por exemplo, como a vitamina D. O colesterol é um precursor da vitamina D, como hormônios sexuais. O colesterol é importante. E a gente tem uma característica, nós já os adultos, né, da nossa gordura de alimentação, 90% dela vem de triglicérides. Pão, massa, doce, 10% vem de colesterol, gordura, fritura, gordura animal. Ou seja, você tem problema de triglicérides, você faz uma dieta, você emagrece bem. Você tem um problema de colesterol, você faz uma dieta, você tem dificuldade para emagrecer, você tem que tomar remédio. Do colesterol que a gente tem interno, do 100%, 30% vem da dieta, 70% o organismo produz. Se a mãe oferece para esse bebê uma quantidade grande de colesterol, o organismo aprende a não produzir tanto. Então, quando ele para de amamentar, ele está protegido contra problemas de dislipidemia. Nós estamos falando de uma situação normal, onde a mãe alimenta o bebê. Isso. E quando a mãe não pode alimentar o bebê, e aí tem essas campanhas de doação de leite, qual é a... Fantástico. Esse é o mote do meu Instagram de hoje. Sim. As pessoas, quando vão procurar maternidade, as mães, elas procuram saber se tem UTI, como é que é a hotelaria, como é que é a equipe. Nenhuma pergunta se essa maternidade tem banco de leite. O banco de leite é feito especificamente para os prematurinhos. Ela tem essa característica específica. Doar leite, a gente aqui brasileiro não tem o hábito de doação de leite. Se a mãe doasse leite habitualmente desde que o bebê nasceu, ou desde que ela possa doar, quando ela vai voltar ao trabalho, e isso acontece, o ideal seria 6º mês, que é a história da licença maternidade de 6 meses, aqui não é real, ela é de 4 meses de verdade, e os outros 2 meses ela acontece em troca de benefício fiscal, a empresa pode optar. Essa mãe, 15 dias antes de voltar, recebe a orientação do banco de leite, assim, olha, a partir de agora você para de doar para os prematuros e passa a doar para o seu filho. Por 24 horas, esse leite pode ser conservado na geladeira, não na porta da geladeira, mas internamente. Internamente. E 15 dias no congelador. Então, por 15 dias, essa mãe pode começar a armazenar esse leite para que ela vai voltar ao trabalho. Antes de sair para o trabalho, ela amamenta. Depois que ela volta do trabalho e aos finais de semana, ela amamenta. E no período onde ela não está em casa, esse leite pode ser oferecido para esse bebê, através do copinho, por outra pessoa que não ela. E esse bebê pode continuar com o aleitamento materno tão importante, tão rico, mesmo que ela volte ao trabalho. E esse, por exemplo, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é a primeira semana de agosto, a desse ano, o tema é, em inglês fica muito mais factível, né, muito mais interessante, chama Breastfeeding at Work, Let's Make It Work. Quer dizer, aleitamento materno e trabalho, vamos fazer funcionar. A ideia é oferecer condições para que o bebê seja amamentado ou receba o leite materno, mesmo quando a mãe volte ao trabalho. Doutor Daniel é cirurgião plástico. Doutor Daniel, nós estamos próximo do inverno, né? Qual é Isso. Nós estamos em outono. É isso? Daqui Tenho a aqui- eu tenho uma aqui- semana. Daqui uma semana a gente Ainda, começa. Uma semana é inverno. né? Isso. E é verdade que neste período de inverno as cirurgias plásticas elevam o número de cirurgias plásticas? Normalmente eleva. Normalmente chega até 50% a mais dos outros períodos. Basicamente por 3 pontos. Primeiro, o clima ajuda. A recuperação já é um clima mais ameno, não é tanto calor, que
que não vai gerar um edema tão grande nas pacientes, tem que usar aquelas malhas compressivas. Então, isso já vai ajudar um pouco no pós-operatório. O segundo seria as férias escolares, que o maior número de pacientes que fazem cirurgias nessa época têm filhos em período escolar, então elas aproveitam esse período para poder fazer a cirurgia, ter aqueles 30 dias de repouso. E também uma época onde, principalmente também a gente tem que falar financeiramente, onde os pacientes já estão se recuperando dos gastos de final de ano, de carnaval. Mas vai começar Então, de outras isso- férias. Né? O pessoal olha Então, mais isso- no espelho nessa época. Como é que é, O doutor? pessoal olha mais no espelho nessa época. Então, tudo isso Se a gente assusta. junta e, nesse período, nas férias de julho, é uma época onde tem um volume muito alto de cirurgia. A temperatura, explica direito qual é o sentido da temperatura mais baixa, A favorecer ou não. A temperatura mais baixa ela acaba favorecendo porque em muitas das cirurgias a gente tem que usar uma malha compressiva, que querendo ou não uma vestuária desagradável. E com a baixa da temperatura, essa não vai gerar um edema tão grande, um inchaço, e com isso fica mais fácil utilizar essa malha, gerando um desconforto tão grande para essa pessoa que realizou a cirurgia. É verdade que os homens hoje procuram cirurgia plástica? Está aumentando cada vez mais. Daqui a pouco o senhor fala sobre isso, que é muito interessante, né? Além de aumentar nesse período de inverno, os homens também procuram mais no período de inverno. Os homens, eles procuram... Hoje já está começando a procurar o ano inteiro, mas sempre nesse período de inverno, sempre acaba aumentando um pouco mais. Doutor Alexandre, Dia dos Namorados é depois de amanhã, né? Depois de amanhã. E é verdade que existe possibilidade de dicas para melhorar o relacionamento? Assim, não tenha dúvida, né, Osancopé? Eu tenho uma teoria na minha vida, eu acho o seguinte, eu acho que o homem veio aqui para a Terra para ser feliz. E tá? Isso sou eu que falo. Eu não vejo uma outra possibilidade de felicidade sem você ter um cônjuge do lado. Seja você homo ou hétero, tanto faz. O importante é você ser feliz dentro da sua escolha, né? Seja lá qual for. Eu não vejo o homem sozinho, Zancopé. Eu não, sabe, não adianta você ter bens materiais ou fortunas incalculáveis acumuladas se você não tiver um relacionamento. O que promove a felicidade do homem, a saúde dele mental, é um relacionamento. Como eu disse, seja hétero ou seja homo, não importa. O importante é você ser feliz. Então, o Dia dos Namorados está cada vez mais uma data que São Paulo está lotado, você não consegue andar de carro, restaurante já está absurdamente assim, você tem que fazer 1 mês antes, 2 meses antes, né, as reservas. Então, veja como é que essa data, as lojas faturam muito mais, inclusive, eu li uma pesquisa que os Dias dos Namorados vende mais que Natal. Para você ter uma ideia de como essa data tem uma importância, né, aqui no Brasil agora, nos Estados Unidos, no dia 14 de junho. Enfim. Então, você tem essa importância toda e aquela pessoa que não tem isso, você tem casos isolados de depressão, desde que a pessoa tenha uma tendência depressiva, ou seja depressiva, seja qual tipo de depressão for, não vou falar aqui porque não dá tempo, dos tipos de depressão, não é nem o caso. Mas, então, o que acontece? Aquela pessoa fica ruim no Dia dos Namorados, tenta ir numa balada e procurar um namorado momentâneo, uma namorada momentânea, naquele minuto para aquele dia não ficar sozinho. Então, você tem várias dicas que a gente pode dar, desde aquelas pessoas que estejam longe, e aí sim, acho que podem se utilizar dos mecanismos virtuais, Instagram, Twitter, Facebook, Skype, que é muito importante, que você pode ver a pessoa ali, no tete-a-tete, né, virtual, mas você está vendo a pessoa. Você pode promover joguinhos interativos, aqueles joguinhos via internet, enfim, alguma coisa que você possa estar junto da pessoa, mesmo que virtual. Por quê? Para você não ficar realmente sozinho, porque é muito triste, causa uma mágoa muito grande. E aquelas pessoas que estão aqui, aí eu aconselho o quê? O contrário, para não se utilizar dos mecanismos virtuais e dar atenção àquela pessoa. Então, vai sair, pelo amor de Deus, desliga o celular, Eu desliga. ia perguntar exatamente isso, porque hoje as redes sociais Tá. interferem mais do que Muito. Vai no restaurante, o casal está na mesa, Tem um cada restaurante. um com o seu celular, que não está limpo. De maneira alguma, ainda junta com o cardápio ainda, Já vai, que é mais comer, contaminado. já vai comer lá a bactéria junto, né? Com pão, com manteiga e tal. Então, veja, desliga o celular, pelo amor de Deus. Esqueça de tudo, pelo menos naquelas 2, 3 horas Doutor sagradas. Alexandre, você está falando a coisa mais difícil do mundo, Eu sei. desligar o sei. celular. No momento. Tanto é que você tem hoje, né? Você tem a nova terminologia psicológica, nomofobia, que é não mais sem o celular, né? Uma fobia de você não estar com o seu móvel perto. Sim.
Então, veja, e você já tem internações hoje nos Estados Unidos com isso. Tem um restaurante em Los Angeles, eu esqueci agora o nome, que ele te dá $10 para você entrar no restaurante, tem uma caixinha ali com cofre, você deposita o seu aparelho ali e vai almoçar com a sua família. Por quê? Porque algumas pesquisas constataram que você chega num restaurante e você fica ali no celular. 90% do tempo é destinado virtualmente na sua companhia do lado. Então, aquela coisa, né, um jantar com uma taça de vinho está perdendo espaço para o aparelho virtual. Jantar com o celular. Você sabe que eu Dr. vi, Moisés. assisti uma palestra do Leandro Carnal, e ele dizia a respeito desse mundo de hoje que o que tem acontecido é que o aqui não está junto com o agora. Que é o seguinte, você chega num restaurante, você fotografa o prato para mostrar para 1 milhão de pessoas que não estão ali uma realidade e aquele ali daquele momento você não está vivenciando. Você não curte mais o momento. Você não curte mais o aqui não é mais o agora, junto com o agora. Se eu estou aqui, eu estou fotografando para outras pessoas que eu não conheço pessoalmente verem como é legal o lugar que eu estou. E eu só não estou com a pessoa com quem eu estou naquele momento. Você deixa de Fotografa realmente pessoa. vivenciar o presente e acarreta Vou uma série de fotografar a problemas. namorada e mandar para E mandar para os outros. Esses $10 é por aparelho? É por mesa. É por mesa. É por mesa. Você sabe que tem até uma brincadeira do pessoal que sai, eles vão sair, se reúnem, põem o celular no meio da mesa, quem atender o celular paga a Paga a conta. conta. O dinheiro fala mais alto do que a vontade. Também é de uma falar opção. no celular. Também é uma opção. Nossa, deve ser um desespero, hein? Mas eu acho que- Telefone tocando na sua frente e você não complicado. atender? Mas curta, acho que vale a pena você que realmente curtir o Dia dos seus namorados, aproveitar, seja qual for a sua programação. Cada um tem a sua criatividade, tem a sua condição, enfim. Mas não deixar de comemorar. E esquecer, pelo menos naquele dia, se o seu companheiro, se a sua companheira estiver com você, esqueça do mundo virtual, pelo menos naqueles minutos. Faça jogos, brincadeiras, incremente. Eu acho que a criatividade é um grande aliado, né, desde que você goste da pessoa que está do seu lado. Agora, também não adianta você passar um Dia dos Namorados se você não gostar daquela pessoa. É, o duro é você deixar e ela não, né? Ela não deixa. Ela não o deixa. celu- ela não, não tem que ser, abandona tem o que ser celular. bilateral, né? Tem que ser. Toda quarta-feira conosco o Dr. Nelson Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Alô? Letísio. Mais uma vez. Oi? Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, também TV Guarulhos, 11h30 da noite, pelo canal 20, UHF em Guarulhos e também canal 3 NET em Guarulhos. Doutor Letísio? Alô, boa tarde, Jacopé. Tudo bem por aí? Bem, acho que a gente retorna depois. Antes vamos conversar com o Dr. Letísio. Agora sim, não é, Dr. Letísio? Oi, Jacopé, como é que você está? Prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Oi? Prazer é nosso. Aspiração, Dr. Letísio? Então, Jacopé, isso é uma coisa muito importante. A lipoaspiração ou lipoescultura, que a gente prefere até falar, né? Saiu numa emissora de TV ontem pacientes que procuram cirurgias em outros países, daqui da região, pessoas que injetam silicone líquido para aumento de nádega, aumento de perna. Realmente é uma coisa muito complicada, né, Jacopé? E a lipoescultura, a lipoaspiração foi idealizada na década de 80 e a lipoescultura em 85. Quer dizer, então nós temos muitos anos de evolução dessa técnica e é muito importante. Hoje em dia, a lipoescultura é, vamos dizer assim, uma das coisas mais importantes da cirurgia plástica. Por quê? Você faz a lipoescultura corporal, que você tira a culote, você tira a interna de coxa, você tira o pneuzinho, que é o flanco, você injeta na lateral da nádega, injeta um pouco na própria nádega para o aumento. Você faz, quando a gente faz cirurgia de face, a gente atualmente, vamos dizer, de 12 anos para cá, a gente faz muita enxertia de gordura na face, nos sulcos, na fronte, na têmpora, no lábio. Então, Jacopé, realmente a lipoaspiração ou esse manejo com a gordura é muito importante.
pessoal da vascular está usando gordura para tratar enxerto de gordura ao redor de escara de decúbito, que a gordura tem célula-tronco mesenquimal. Então, ela ajuda a regeneração do tecido. A gente injeta gordura no dorso das mãos, passa um tempo depois para disfarçar os tendões, os vasos, passa um tempo depois a paciente fala, nossa, você viu como a pele ficou bonita? Então, a gordura é o tecido do futuro, porque ela tem célula-tronco mesenquimal. Então, Zancopé, não podemos olhar simplesmente uma lipoaspiração. Vamos tirar o pneuzinho, tirar o culotinho. Isso sim, é uma lipoescultura corporal. Mas o emprego da gordura, o emprego da enxertia de gordura é muito mais amplo do que se imagina. Então, realmente, a lipoescultura, a lipoaspiração é uma técnica muito ampla, não é só restrita a um culotinho ou um flanco. Agradeço ao Dr. Letísio mais uma vez a gentileza com o Gente que Fala. Dr. Letísio, uma boa tarde. Boa tarde, saúde e paz para todos aí, Zancopé. Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Você está conosco no Gente que Fala. Participe da melhor festa junina da época. Festa junina na Chácara Santo Amaro, em São Paulo. Nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28. São os próximos finais de semana. Rua Américo Brasiliense, esquina com a Francisco de Moraes. A renda obtida será revertida para o projeto social Gente é para Brilhar, para a promoção da Paróquia Sagrada Família. Participe desse evento, pois além de ajudar a quem você precisa, também irá se divertir com a festa que terá muitos prêmios e sorteios. Aos sábados e domingos, das 5 da tarde até às 10 da noite. Conosco hoje, o biomédico Dr. Bactéria, também conhecido como Roberto Martins Figueiredo. Pode ser Dr. Bach. Dr. Bach. Íntimo. Não temos tanta intimidade assim. Dr. Bactéria, também conosco, cirurgião plástico Dr. Daniel Rufato, o pediatra homeopata Moisés Cheicinski. Já melhorou muito. Já melhorou. Já foi quase perfeito. Perfeito. Psicólogo e escritor Alexandre Bess. Tem 2 volumes do O que era doce virou amargo, do Dr. Alexandre Bess. Eu vou entregar os 2 volumes para um só, para uma pessoa só, né? Porque se o cara recebe Posso o dar um breve segundo... descritivo do livro? Quero saber, você morou nos Estados Unidos? Morei na ter Califórnia. situações dos Estados Unidos eu aqui? fiz relacionamento e síndrome do pânico, desculpa, eu fiz ansiedade e síndrome do pânico na UCLA, na Califórnia, isso em 2000. 2001. Depois eu voltei aqui para o Brasil, fiquei mais um tempo. Santa Catarina ou não? Não. Aí voltei aqui para o Brasil. Por que situa o estado bonito, eu já te falo. Catarina? Aí depois eu fiquei mais um tempo aqui clinicando, aí fui para Miami, fiquei uma temporada em Miami, na Universidade de Miami, onde me especializei em relacionamentos. E aí o que eu pude ver? Essa especialidade de relacionamento não tem aqui no Brasil. Eu não trato só de casal, eu trato todos os relacionamentos que compõem a esfera humana, né? E eu vi que realmente o ser humano ele sofre muito com essa questão de relacionamentos, seja com o pai, seja com a avó, seja com o tio, enfim. Então é Relacionamento, as pessoas pensam só em casal. Não é, exatamente, não é. São todas as relações que compõem o universo daquela pessoa, né? Então você tem que, realmente você é um ser aí adaptativo, um ser que se interage, e você tem que estar bem em todas as suas relações. Você não precisa ser 100% gostar de todo mundo, mas pelo menos você tem que saber conviver, saber você realmente, você ter ressalvas, você saber respeitar o outro, que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que falta muito, né? O cara chega aí fora, te dá um tiro na cara e ele sabe que não vai acontecer punição nenhuma para ele. A gente faz isso nos Estados Unidos, vai para a pena de morte. Entende? Sim. Então tem muita diferença. Então, assim, eu acho que é você saber realmente respeitar o outro, conviver outro, entender até onde que vai o seu espaço e até onde que começa o espaço do outro. Eu acho que isso falta muito nas pessoas. Mas esse livro, se não copiar rapidamente, porque a bancada é grande, tem muita gente aqui para falar. O que eu fiz? Eu entrei na mente das pessoas. Você tinha visto a Vera Fischer quando você escreveu o livro? Não? Eu sou fã da Vera, não tem como. Acho que uma das mulheres mais lindas do país, né? Acho que a Vera Fischer. Referência a Vera Fischer acho que a Vera é a nossa Marilyn, né? Sim. Acho que é linda, fantástica. Eu vi uma peça de teatro dela em 98. Eu realmente acho que é uma das poucas mulheres que Deus esculpiu ali e colocou aqui no Brasil. Mas né? não conta mais do livro, não. As pessoas têm que. Não vou contar do romance. Pra... O que eu fiz? Eu entrei na mente das pessoas, fiz uma navegação profunda. Sim. E subtraí dessa navegação mental lâminas, onde eu determino o caráter daquela pessoa e a personalidade daquela pessoa, mostrando que, por exemplo, uma pessoa agressiva, ela é agressiva, ela não vai mudar. Porque o seu caráter já foi formado na sua constituição de personalidade desde o feto até os 7 anos de idade. Então, é uma dica que eu dou sempre. A mulher chegou em casa, apanhou, vai embora, vaza, Maria da Penha está aí. Pena que a lei não é mais profunda ainda, né? E outras coisas mais. Então, eu achei um livro que vai ajudar bastante. Tem 100 filmes analisados em cada um dos volumes, né? Você sabe que eu sou ator também. Sim. Enfim, então eu gosto muito. Por quê? Porque a pessoa se enxerga no filme. Então, Poderoso Chefão, tem Esposa de Mentirinha, tem uma série de comédias românticas ali, profundamente explicativas para que a pessoa possa se ver no seu relacionamento. Então, muita gente está comprando, está gostando muito. Eu denominei de CFM, Característica Funcional Mental, que é o componente psicológico, ansiedade, medo, passividade. Por exemplo, você vai no Dia dos Namorados, aí você fala para a sua namorada, poxa, Luciana, vamos no tal restaurante. Aí ela fala... Não, aí ela fala, qual restaurante você quer ir? Ele devolve a pergunta para ela. Não, Luciana, você escolhe. O cara que é sempre passivo, ele não tem voz ativa, ele não consegue determinar o que ele quer fazer. Irrita a mulher. Então, eu dou dicas de melhor. É uma leitura muito gostosa. Eu não vou entrar no romance, porque não vai dar tempo.
Doutor Bactéria, e o álcool gel? Selma Helena de Jundiaí pergunta, funciona? Qualquer estabelecimento tem um... O senhor falou sobre o isopropílico, não é? Não, então, isso daí é para aparelhos eletrônicos, Sim, né? mas Você ela compra fala isso daqui, sobre o álcool gel. O álcool gel é um álcool as pessoas etílico. usam para limpar a mão. Então, é que as pessoas, depois da H1N1, né, as pessoas colocaram álcool gel na recepção da empresa, né? Parece que é para avisar a bactéria que não pode entrar, o vírus que não pode entrar, aquilo lá parece que é pendurada, né? Mas o álcool gel é importante, você precisa saber aonde usar e como usar. Né? Você tem que usar, por exemplo, você está no centro da cidade, você vai comer alguma coisa, não tem pia para lavar a mão. Né? Você usa álcool gel, vai te diminuir 70%, 75% da sua contaminação. Mas você está na tua casa, você lava a mão com água e sabão, que vai surtir um efeito muito melhor. Sabonete bactericida. Não é para você usar no dia a dia, todo dia, isso daqui, mas você pode usar, é até recomendável. Por exemplo, você leva o seu filho para um parquinho, ele vai brincar, brinca à vontade, ele vai comer alguma coisa, ou brincou com o animal, pode usar o sabonete bactericida. Você está com alguma infecção, alguma coisa, pode usar. Então, você precisa saber aonde e quando você vai usar. Todos são importantes. O senhor faz tudo isso em casa? Eu faço sim, eu não sou neurótico não, gente. O pessoal acha que eu sou neurótico. Por exemplo, eu falo... É que uma vez eu falou sobre isso, todo mundo pensa que eu sou neurótico. Não pensa que eu sou neurótico, mas eu falo, olha, por exemplo, eu falo para as pessoas que você não precisa lavar ovos, que você não precisa lavar carnes, é um erro lavar carnes. Né? E as pessoas, não, mas eu lavo. Então o que é neurótico é você que você lava carne. Doutor Daniel, Mônica, do Jardim São Paulo, em que medida procedimentos de lipoaspiração pode provocar choque anafilático ou pode ocorrer choque anafilático? Bom, é importante a gente diferenciar. O choque anafilático é um quadro clínico que não é inerente à lipoaspiração. É uma reação alérgica sistêmica que ocorre devido à utilização de algum produto médico, alguma medicação que vai gerar essa alergia. Então, a lipoaspiração ela não causa um choque anafilático. Seja qualquer tipo de cirurgia, pode ocorrer um choque anafilático, não devido ao ato cirúrgico, mas sim alguma medicação utilizada. Por isso que é importante a gente sempre fazer uma cirurgia dentro de um hospital, porque isso, se tiver algum problema, como se fosse um choque anafilático, você consegue reverter um quadro desse, não gerando nenhum outro quadro de alguma sequela, que isso pode ocorrer quando você não tem os recursos necessários para reverter um quadro. Doutor Moisés. Posso perguntar para ele? Uma medida preventiva, por exemplo, o cara vai operar amanhã e tal, eu sei que você tem todo um preparo, né, que você tem que estar em jejum e tal, mas se ele toma um anti-histamínico algumas horas antes, ajudaria num caso de uma pessoa que tem Não, nada. Disse que não. Não. Já disse que não, só pelo balançar da doutor Moisés. Por que vários pais estão se recusando a vacinar os filhos? Vaneide Gomes, da Lapa. Eu imagino que sejam pais. A questão é que criou-se atualmente, está aumentando um movimento anti-vacina. Isso não é de hoje, isso começou por uma história de em 1990, publicado, na década de 90, publicado numa revista de pediatria de circulação mundial que chamava-se Lancet, um estudo que foi feito mostrando que, depois que foi introduzida a vacina de sarampo na Inglaterra, houve um aumento dos casos de autismo. Isso caiu como uma bomba na revista Interessante, houve uma investigação jornalística. Essa descoberta não foi feita por médicos e se descobriu que esses dados foram falsificados. Houve uma retratação pública da revista, houve a licença para ele exercer a profissão na Inglaterra foi cancelada, mas é aquela história, né? Eu conto uma história, ela divulga, é evidente que o desmentido não tem a mesma ação. E as vacinas causam alguns efeitos colaterais, sim. Elas podem causar febre, podem ter dor. Algumas vacinas, por exemplo, houve aqui no Brasil, quando houve a primeira dose da vacina de HPV para as meninas nas escolas, uma adesão de 95% das vacinas. Quando houve uma reação aqui no litoral paulista de algumas adolescentes com alguns sintomas, foram internadas, foram avaliadas neurologicamente, e uma delas realmente tinha apresentado um problema, só que esse problema relacionado à vacinação tem a mesma frequência desse problema na população independente da vacinação. É uma síndrome que se chama Guillain-Barré.
O que aconteceu? Por conta disso, a segunda dose dessa vacina caiu para 50% de cobertura vacinal. Então, existe muita divulgação de problemas, muitos estudos que ainda se baseiam naquela vacina a respeito do autismo e não se leva em consideração os benefícios que a vacina faz. Tem muita gente que fala assim, para que eu preciso vacinar se eu não peguei a doença? Isso, você não pegou a doença por 2 razões. Existe uma coisa que se chama estratégia Cocum. O que é isso? Nós 5 estamos aqui, você não foi vacinado, nós 4 fomos. Você não vai pegar a doença. Porque nós estamos transferindo essa imunidade, essa proteção para você. E existe uma coisa que se chama efeito rebanho. Se eu tenho a maioria não adoecendo e vacinada, quem está próximo também acaba tendo menor risco de adoecer. E algumas vacinas, por exemplo, a vacina de paralisia infantil, ela elimina, a oral, a Sabin, ela elimina pelas fezes o vírus vacinal. Quando você tem o vírus vacinal circulante, indiretamente você está vacinando as outras pessoas que têm esse contato. Então, não se adoece porque a maioria é vacinada. Então, a recomendação, inclusive, uma das coisas que o pessoal fala assim, não, porque o homeopata não gosta de vacina, isso não tem lugar nenhum. Na homepage do site da Associação Médica Homeopática Brasileira, tem uma recomendação da associação assim, a Associação Médica Brasileira Homeopática recomenda que se vacinem todas as crianças com as vacinas que são direcionadas pelo Ministério da Saúde. O senhor é pediatra, então não vou perguntar sobre vacina contra a gripe, né? Porque o meu caso já é esse. Né? Não, mas serve. Para todo mundo, a vacina de gripe serve. Todo mundo. Lógico. Nossa, essa parte de internet é um viral. Nossa, isso daqui ela pode propagar uma notícia falsa muito mais fácil do que uma notícia verdadeira, né? Então alguém inventa, está sentado, um moleque está sentado à noite que acha legal, escreve um negócio. A aberração agora é a história do chocolate, né? Que o chocolate é benéfico, senhora. até que se descobrisse que era uma pesquisa falsa, que foi divulgada para saber se as pessoas conferem a pesquisa, o prejuízo é enorme. Não, nem todas as partes de barata que todo chocolate tem fazem mal. Doutor Daniel, doutor Daniel, quando o doutor Letísio estava se referindo à lipoaspiração, o doutor Bactéria conversava com o senhor sobre lipoaspiração para a célula-tronco, que ele passou por isso. Eu gostaria que o senhor detalhasse, porque é muito interessante. Muito importante. O doutor Bactéria fez para o joelho, Eu fiz para o joelho, para você ter uma ideia, eu não conseguia descer 3 degraus. Tá? Agora eu vou para a praia, eu desço 350, todo dia subo 350, desço, subo... 350 degraus na praia. 350, chegar até a praia... Salvador, isso? Nossa, sabe quando você põe na cabeça e fala, nossa, eu nunca mais vou na praia, naquela praia, né, que você não ia conseguir. Nossa, eu vou todo dia para a praia, sem problema nenhum, graças ao rico em plaquetas, né, o PRP, plasma rico em plaquetas, eu só falo. Porque hoje a maioria das pessoas elas pensam a lipoaspiração que é só uma cirurgia estética, mas a retirada da gordura também ela tem efeitos reparadores, como o Dr. Roberto falou. Ela pode ser, você pode tirar essa gordura, utilizar essa gordura centrifugando, onde você vai tirar as células troncos, que seria o plasma rico em plaquetas, onde eles vão ajudar a reparar tecido, seja ele em parte ortopédica, seja ele para feridas, como até o Dr. Lenísio, o Dr. Nelson falou, para a utilização, onde a gente utiliza isso para reparar grandes feridas, principalmente nos paraplégicos, que eles têm muito úlceras de decúbito. Isso ajuda bastante na reparação e para esses pacientes voltarem às suas atividades normalmente. Então, isso é um foco muito importante hoje em dia. Por que não é aceito pela Anvisa? Na sua opinião? Ainda não é, mais por causa das células-tronco. As células-tronco tem uma grande discussão hoje em dia, tanto pela parte ética como da retirada. Futuramente, com certeza, isso daí eu acho que hoje é o futuro da medicina. Então, ainda precisa de mais alguns estudos para poder se concretizar mesmo. Doutor Alexandre Jaime, do Jardim Bom Filioli, o transtorno bipolar, fase mais aguda, pode levar ao suicídio? Pergunta o Jaime. Então, o transtorno bipolar, Jaime, ele é um transtorno que ele opera em 2 extremidades, na mania e na depressão. Se essa pessoa ela tiver uma tendência depressiva mais forte do que a mania,
ela pode sim realmente cometer um suicídio, desde que ela tenha já uma tendência depressiva, mas junto com uma ideação suicida. Ela pode ter o componente da depressão ali até 30%, 40% e não sobressaindo-se, mas se ela não tiver o componente da ideação suicida, ela não vai cometer o suicídio. Tá? Não tem como. Você pode ser uma pessoa depressiva sem cometer o suicídio. O problema é que o transtorno bipolar remete a uma variação de humor muito grande, e esse humor deixa realmente a pessoa muito com uma situação de conflito muito grande e de muita perturbação, porque ora ela se sente um Napoleão e ora ela se sente um nada. Então, você precisa aí de remédios, você tem que fazer um tratamento psicoterápico, mas sem a intervenção medicamentosa, não dá só para você realmente fazer esse tratamento. Então, você vai ter que tomar remédios que regulam o humor, vai ter que tomar antidepressivo e principalmente um um para ficar ansiolítico. bem-humorado e um para ficar mal-humorado, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E você... Eu sou só jornalista. E o ansiolítico, né? Jornalista, lembrando que 90% de todas as... Toma remédio para dormir à noite, de mais ou manhã menos ficar isso. acordado, né? O Elvis entrou numa dessa, né? Ele Sim. tomava um remédio para dormir e no dia seguinte tomava realmente para acordar E como é que ele tomava para acordar? Pois é, a hora que ele acordava, ele já tomava, Já né? tomava. Ele tomava uns coquetéis aí bem pesados para a época. E aí o que acontece? Porque o transtorno bipolar, ele é um derivado do transtorno de ansiedade, né? Então você tem que realmente também entrar com ansiolítico, porque a ansiedade, a ansiedade é a pior desgraça que tem. Eu não vejo nada na psicologia nos próximos 10 mil anos que vai ser pior do que a ansiedade, porque a ansiedade é a porta de entrada de todas as doenças mentais. Quando eu falo mentais... A tendência para o suicídio pode ser hereditária? Pode. O fator genético, porque você tem... O caráter ele se forma, né? De acordo com a sua criação, não educação. Educação é educação formal. A gente sabia aqui conversar, esperar ele falar, a gente sabia comer num restaurante francês ou no barzinho da esquina e se portar de acordo com o ambiente que você está. Você vai ter uma festa black tie, você não vai fazer como o cara lá da novela, né, que foi de gravata, paletó e tênis e não entrou na festa. E a advogada, a namorada dele, ficou louca lá na 9? Meu Deus. Enfim, fugiu agora o nome, eu sou um noveleiro assíduo. Então, você tem que saber se portar. Na questão da criação, você vai ser determinado todos os seus parâmetros, né, de caráter e de personalidade. Entretanto, a personalidade, que é formada pelo caráter, é também suscetível à passagem via DNA, porque o caráter ele é formado e o temperamento é herdado. Então, você pode herdar, sim, via DNA, esse componente genético, sem problema nenhum. Como qualquer outro componente genético que a pessoa tenha, um tio, avô, sei lá quem, pode passar assim. Isso que algumas pessoas não entendem. Doutor Moisés, o senhor é autor de 2 livros voltados, eu não sei voltado para quem, viu? Por favor. Eu escrevi 2 tá livros. Voltado lá, não sei para onde. Eu escrevi 2 livros, um que se chama Homeopatia ao Alcance de Todos, Homeopatia Mais Simples que Parece, a respeito de uma explicação bem tranquila para leigos mesmo, sobre o que é homeopatia, e um outro que se chama Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego. Escrevi junto com o Dr. Eliezer Berenstein, que é um obstetra, a gente contando a respeito de um curso para gestantes que a gente fazia, a gente resolveu colocar isso no papel, contando o que acontece durante a gestação, o que acontece durante o primeiro ano de vida. Esse livro tem um CD, que é composição com o pessoal dos trovadores urbanos, então é bem agradável, dá para ter uma leitura bastante interessante. Repete os nomes dos livros, por favor. Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego, e Homeopatia Mais Simples que Parece. São bem distintos. Um é especificamente para homeopatia e outro é especificamente na área de pediatria. Dentro da mídia, das redes sociais, né, eu também tenho essas 2. Eu tenho um Facebook, que é o meu perfil, Dr. Moisés. Lá tem 2 páginas, uma que chama Tudo sobre Pediatria, uma que chama Homeopatia ao Alcance de Todos. Eu tenho um grupo dentro do Facebook que se chama Filhos, cadê o manual de instruções? Tem 6.200 mães que acompanham, sou eu mesmo que respondo. Tem o Instagram do movimento Eu Apoio Leite Materno, tem o Face, tem um canal no YouTube, enfim, dentro da rede social a gente busca não é muito difícil mandar... localizar. É facinho de achar. Doutor Alexandre, quais os nomes, com o nome das pessoas, do ouvinte, enquanto você coloca aí para mim? Doutor Bactéria, para a Patrícia Sobral, diz que adora as suas dicas, mas que é assustador. Não sou não, eu sou calmo. Não, as dicas. As dicas, né? Não, sou coisa simples. Você sabe que é muito mais os bons hábitos são mais fáceis do que os maus hábitos. A dificuldade está justamente na mudança do hábito.
né? Você saber que uma coisa que você faz há anos e anos e anos realmente estava errado. Né? Você tem que tirar os ovos da pó de geladeira. Tem coisa que você faz que está errado. Colocar super bonder na pó de geladeira, usar pregador de roupa para saquinho de biscoitos, sucrilhos, deixar vinagre fora da geladeira. Quer dizer, você sabe que está errado, mas mesmo assim você faz. Se eu tiro uma carne do congelador e coloco na geladeira, quanto tempo pode? Para descongelar? É. Não, o tempo de uma durabilidade de uma carne numa geladeira, Sim. até de 5 graus abaixo de 5 graus, vai até de 3 a 4 dias. Sim. Agora no freezer pode demorar 3, 4 meses. Perfeito. Mas Tá? se eu tiro lá, eu tenho que usá-la Tem em que no máximo descongelar. 3 dias. Não pode recongelar de novo. Você Sim. pode fazer, tem uma dica, mas você pode fazer um outro prato, por exemplo. Você descongelou uma parte de carne enorme, você usou metade. O que eu vou fazer com aquela outra? Não pode recongelar. Então você faz um prato, uma carne assada, e congela o prato que dura 3 meses. Você não pode depois descongelar e fazer croquete e depois fazer outro. Mas Como é que eu localizo o senhor? Esse daqui Dr. Bactéria? Nós estamos trabalhando muito no Instagram agora. Instagram que é DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial. Só procurar que todo dia tem pelo menos 3 dicas novas aqui para todo mundo. DR Bactéria Oficial. Dr. Daniel Rufato, como eu localizo o senhor? Pode ser pelo site www.danielrufato.com.br. Tem 2 T's no seu Rufato. 2 T's, um F, 2 T's. Ou pelo Facebook, Clínica Dr. Daniel Rufato. Também estamos lá para ajudar quem precise. Doutor Alexandre, depois o senhor autografa o livro para Alessandra, Tá. que é do bairro do Ipiranga. Os dois, Tem por sobrenome? favor, porque só a Alessandra está escrito aqui, né? Porque só um não adianta. Grata por ter vindo a gente. Obrigado, Zancopé. Lembra como contatá-lo? Meu site alexandrebase.com.br, tem tudo lá. Ok, grato por ter vindo. Grato Obrigado. a todos. Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neilton Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.